aos irmãos que estão conosco via Facebook. Que Deus possa abençoar a tua vida, teu lar e tua casa. Estamos iniciando mais um culto de ensino. E hoje cremos que o Senhor vai nos instruir, nos ensinar na tua palavra e seremos edificados nesta noite. Oremos. Senhor, meu Deus, em tua presença, meu Pai, nós estamos neste momento, nós bendizemos ao Senhor. Nós abrimos, ó Pai, este culto debaixo da tua dependência, Senhor. Neste momento nós pedimos a Ti, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Que este culto venha a ser um culto abençoado, glorioso, poderoso. Que a tua palavra venha fazer efeito em nosso coração nesta noite, Senhor. Nos instrua, meu Pai, nos ensina, nos edifica, nos corrija neste momento. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, ó Pai, que a tua mão esteja estendida sobre a nossa vida, sobre cada um de nós que aqui estamos reunidos nesta noite, sobre cada servo, serva que está em casa, Senhor, acompanhando esse culto via Facebook. Que a tua mão poderosa venha guardar esta casa, esta família, este lar, e que o Senhor venha nos instruir, nos edificar nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E você aplaude o Senhor nessa noite. Graças a Deus. Quero convidar a nossa irmã Amanda para estar louvando o Senhor com os gurizinhos da harpa cristã. E na sequência, diagoniza a Maria, trazendo a leitura oficial e a oração intercessória no nosso coração. Glória a Deus, irmãos, Pai, Senhor, amém? Amém. Vamos estar louvando o número 186, irmãos. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com amor para os céus. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, vamos louvar o número 141. Amém? Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei com seu amor. É sua mão
Glória a Deus. Amados irmãos, coloque de pé aí a sua Bíblia. Quero convidar a nossa irmã Economia Mario para estar fazendo a leitura oficial da palavra do Senhor e também a oração de intercessão nesta noite sobre a nossa vida e seremos abençoados pela mão do Todo-Poderoso, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Louvado seja Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar lendo o Salmo 46. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra a árvore, corta lanças, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos temos na tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai. Te damos graças, Senhor, por mais esse dia, meu Pai. Ô Senhor, te pedimos, Senhor, que venha nos abençoar, Senhor. Visita, Senhor, cada um dos meus irmãos, Senhor. Abençoa cada família representada aqui, Senhor. Aqueles também que estão trabalhando, aqueles que não puderam ouvir, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão fracos, Senhor. Abençoa e fortalece, Jesus, cada um, Senhor. Vem, Senhor, nos abençoar, meu Pai. Nos perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, as nossas ignorâncias, Senhor. E nos abençoa, Senhor. Não olha para as nossas falhas, Senhor, mas olha para a necessidade que cada um de nós temos em Ti, Senhor. Grande, Senhor, é o Teu nome e o Teu poder, Senhor. Está sobre a terra e sobre todo o céu, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e nós já te agradecemos, Senhor. Fica conosco, Senhor, para o andamento deste culto de ensino, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Senhor, para que possamos aprender, Senhor, e pôr em prática aquilo que aprendemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigada. Meus irmãos, todos que moram no vosso assento, nós vamos estar agora fazendo a menção dos avisos. E logo em seguida, eu quero convidar o nosso presbítero Antônio para fazer a leitura da oferta e a nossa irmã Salina, vou dialogar o seu cuidado, irmã Salina. Amém? A gente recolheu dízimos e ofertas nessa noite. Meus irmãos, domingo nós teremos escola bíblica dominical às 9 horas, normal, presencial. Então venha aprender conosco aqui e vai ser uma bênção. Então, domingo às 9 horas, escola bíblica dominical e depois o café da manhã abençoado para a tua vida. E à noite, culto de primícias, às 19 horas, um culto de primícias aí na direção da missionária Maria e do presbítero Antônio. Quero convidar você para participar domingo agora, às 19 horas, culto de primícias, onde o Senhor falará conosco de uma forma tremenda. Então venha participar, não falte, porque o Senhor é bom. Está tendo uma oração aqui de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã.
oração com a campanha em Efésios 3, versículo 14. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Estamos aí em uma campanha de 40 dias e tenho certeza que o Senhor nos dará força para concluir esse propósito e depois começar outro, né? A gente não pode parar. Terminando um, já começa outro. Eu tenho certeza que a mão do Senhor estará sobre a nossa vida de uma forma poderosa e também de uma forma gloriosa. Então convido você a vir orar conosco aqui das 8 às 9 da manhã e à noite, para quem não pode vir de manhã, tem a oração das 18 às 19 horas também. Eu espero por você aqui para que o nome do nosso Deus seja exaltado e também seja glorificado. Quero convidar o nosso amado presbítero Antônio para fazer a leitura da palavra de oferta nessa noite. Depois nossa irmã Salina vai entoar a Deus um louvor da harpa cristã. Estaremos ofertando e depois o pastor Rogério vai estar trazendo a palavra de ensinamento ao meu e ao teu coração nesta noite. Então se alegre no Senhor, porque Ele é a nossa força, nosso refúgio e fortaleza, como foi lido aqui. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Só da igreja papai do Senhor, amém? Amém. Vamos lá para o seu livro aí, no livro de 2 Coríntios 9, verso 6, e glória a Deus, 2 Coríntios. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, e diz assim, irmão, digo isso que o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância também se fará. Cada um, quando lhe for seguro, propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com Alegria. alegria. Aleluia. Glória a Deus. Deus ama, irmão, que dá com alegria. Aleluia. Eu e vocês sabem da necessidade da igreja. Para quem tem essa oferta arrecadada, se não fosse a tua oferta, meu irmão, o teu dízimo, a tua oferta, a igreja já tinha fechado. Mas Deus nos dá vitória e eu creio que cada dia mais Ele vai nos abençoar. Vamos orar pela tua oferta, pelo teu dízimo. Se você não tem nada, não fica triste, não, porque você oferta dentro da casa do Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai. Senhor, abençoa, meu Pai, vocês que estão dizimando, que estão ofertando, Senhor. Senhor, que essa semana, meu Deus, seja uma semana de portas abertas, meu Pai, para aqueles que não têm, Senhor. Para que eles possam também, meu Deus, ofertar, dizimar a tua casa, Deus. Senhor, abençoa o teu filho, meu Pai, cada dia mais, Senhor. Dando saúde, Pai, dando bom, meu Pai. Dando vigor, meu Deus, ao teu povo, Senhor. Para que eles possam, meu Deus, agradecer a Ti cada dia mais, Senhor. Em nome do teu filho amado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Todo glorifico o seu lugar ao bem alegre, que merece. Com a tua mão segura
receber o nosso pastor Rogério, que vai estar trazendo a palavra de ensino nessa noite para mim e para você. Então vamos abrir nosso coração para aprender da palavra do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus tem que estar guardada aqui, escondida no nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante de Ti, Deus. Apresentamos Teu Filho, ó Pai, que já está debaixo da Tua mão poderosa, na Tua dependência. Mas, Pai, fale conosco nessa noite, o que nós precisamos ouvir, meu Pai, não o que nós queremos. Nos ensina, nos instrua, nos corrija, mas faça conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Salve, irmão, papai, senhor, meu irmãos. Amém, Jesus. Nós vamos aprender um pouco hoje sobre perseverando na fé. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Esse texto é a verdade prática, é texto áureo, né? Texto áureo, Apocalipse 3, verso 21. Todos encontraram, amém? Amém. Apocalipse 3, 21, que diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse é o texto áureo e a verdade prática que diz assim, irmão: a vida cristã ela exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Peço aos amados irmãos que fiquem com a vossa Bíblia aí pronta aí para nós estarmos abrindo o texto e lendo. Eu não vou pedir para os irmãos estar lendo, porque senão não vai sair no áudio, para os irmãos que estão via Facebook nos acompanhando, então, mas os irmãos lá para acompanhar, meu irmão. Então nós vamos fazer a leitura, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 8, é a leitura bíblica em classe. Todos encontraram, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao 8, que diz assim: quanto a mim, Paulo falando, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Então, irmão, falando sobre perseverança na fé, nós sabemos que os dias não são fáceis e não vão continuar sendo fáceis, vão se dificultar ainda mais para o cumprimento da palavra de Deus, Então nós sabemos que nós precisamos ser perseverantes no nosso Deus. E sobre isso eu quero falar sobre a perseverança bíblica, Falar sobre a perseverança bíblica e o conceito bíblico de perseverança, Então, perseverar, nós vamos ver lá que ele remonta, quando se fala em perseverar, ele remonta nós a ideia de permanecer, resistir, manter-se firme, continuar, persistir e prosseguir, E nosso caso é não desistir da fé, Mas não desistir da nossa fé cristã, Mas em tempos de tentação, aflição, angústia, provação e perseguição. Então nós temos que perseverar nessa nossa fé cristã. Não podemos desistir quando nós nos depararmos com uma aflição, uma doença, porque enquanto nós vivemos nesse mundo, irmão, nós teremos todas essas dificuldades, doença, mal perdida, acidente de carro, investida satânica, embora na
na região celestial, algo espiritual, sobrenatural, mas também traz para o nosso corpo físico, para o nosso mundo terreno, né? Então nós vemos aí as investidas de Satanás, principalmente nesse momento em que nós vivemos essa pandemia, né? Então, leis, tentaram fazer leis, estão tentando fazer leis para que a igreja do Senhor não permaneça aberta. Mas maior é o nosso Deus que está ao nosso lado. Então a nossa fé cristã tem que perseverar, né? Nós temos que perseverar com a nossa fé cristã em Cristo Jesus. Então o nosso desafio, irmão, mesmo vivendo tais dificuldades, nós temos que manter-nos resistentes e firmes na fé em Cristo, esperando pacientemente nele em tudo, porque é uma capacidade divina nossa de resistir um dia mal, estando arraigado em Cristo. E para isso eu quero ler com você em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, o verso 13 até o 18 eu quero ver, irmãos. Porque quando eu fui ler só o verso 13, os versos seguintes me chamaram a atenção, né? E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 6, verso 13 em diante. Porque o nosso desafio, irmão, vivendo nesse, né, mesmo vivendo tais dificuldades desse mundo, é de nos mantermos resistentes, de nos mantermos firmes na fé em Cristo Jesus, né? Esperando pacientemente nele, em Cristo, porque em tudo se define em Cristo, né? Então ele nos dá uma capacidade divina de resistir o dia mal. E olha que diz o verso 13, irmão, Efésios 6, verso 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu li esse versículo e falei, nossa, que legal. Mas quando eu comecei a ler os demais versículos, me chamou a atenção. Aqui do Espírito Santo de Deus me chamou a atenção. Mas vamos dar já uma palhinha no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Então nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, para nós podermos, como diz perseverança aqui, que é o quê? É permanecer, resistir, manter-se firme, continuar, persistir e prosseguir. Então está vendo? Então, para que nós possamos estar firme, prosseguir, continuar mantendo essa fé em Cristo, nós temos que estar revestido de toda a armadura de Deus. Não pode ser somente o capacete, não pode ser somente a couraça, né? Então veja que é toda a armadura de Deus. Eu não vou falar sobre a armadura, irmão. O intuito não é esse, mas eu só estou falando para nós entendermos. Então diz que nós temos que estar nos revestidos dela para que nós possamos resistir no dia mal. Então quer dizer o quê? Que as aflições que nós estamos passando no presente momento, para resistir ela, nossa fé tem que estar perseverante em quem? Em Cristo. Tem que estar perseverante em Cristo. E para perseverar, para a nossa fé estar perseverante em Cristo, isso nos condiz o que precisa: meditação na palavra, oração, jejum, estar na casa de Deus, buscando mais de Deus, estarmos mais nos alimentados de Deus, porque senão nós não vamos resistir e não estaremos fortalecidos. Ouço, né? Quero dizer, porque já ouvi, né? Que muitos, infelizmente, durante essa pandemia, nosso presbítero, o evangelista Alexandre, mandou até um áudio no grupo hoje, de que pessoas que estão apostatando da fé, estão deixando de servir a Deus nesse momento. E não é momento para isso, irmão. Eu te alerto. Se Deus resolver vir agora, para onde estará indo tais pessoas que abandonaram a fé? Meu Deus. Então não é momento de desistir, é momento de perseverarmos na fé em Cristo Jesus. Então não é momento de parar, é momento de resistirmos, permanecer firme, continuar, né? Então, lendo esse versículo, irmão, diz que no dia mal, né, para que possais resistir no dia mal. E interessante, e havendo feito tudo, então quer dizer o quê? Que depois que você fez tudo isso, se vestiu de toda a armadura de Deus, está dizendo, ó, e havendo feito tudo, ficai firme.
Então quer dizer o quê? Um evangelho que tem pregado por aí, nós vamos falar daqui a pouco, né? Que uma vez salvo, sempre salvo. Eu me revesti de toda a armadura de Deus, mas não estou firme. Opa, então tem um problema aí. Porque se eu revestir da armadura de Deus, como que eu posso não estar firme, irmão? É porque você pode estar com o coração dobre, né? Você pode estar cocheando entre dois pensamentos. Se realmente serve a Deus ou se realmente não serve a Deus, né? Muitos cristãos nesse momento de pandemia estão assim. Eu vejo cristão que está ansioso, está muito assim, por causa dessa pandemia, ele não sabe que decisão tomar, ele está perdido nas decisões, ele não sabe a quem recorrer, mas poxa, se você serve a Deus, um Deus verdadeiro, você tem que recorrer a Deus. Isso tudo vai passar, não veio para ficar. E se ficar, irmão, nós vamos saber viver com isso, por quê? Porque o nosso Deus está ao nosso lado. Aleluia. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra de todo mal. Sim, façamos a nossa parte, mas a nossa fé não pode ser abalada por isso. Jamais. Jamais a nossa fé pode ser abalada por isso. Vou continuar, senão eu vou ficar preso aqui nesse texto. O verso 14 diz assim, né? Feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e a vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O comecinho do verso 14 é que me chamou a atenção. Porque quando a gente lê o verso 13, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aí, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele começa o verso 14 dizendo: estai, pois, firmes. Você só vai estar firme, ó ouça, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Aí ele vem todo os demais versículos até o 18. Você só vai estar, pois, firme se você estiver revestido de toda a armadura de Deus. Está vendo? Então, vestido toda a armadura de Deus é fazer tudo aquilo que Deus nos proporcionou como cristão que nós temos que fazer. Orar, jejuar, se separar do pecado, ser santo. Nós vamos ver algumas coisas no decorrer dessa missão. Então nós vemos aqui que para resistir o dia mau, nós temos que estar fortalecidos, firmados e ser perseverantes nessa fé que é em Cristo Jesus. Porque se não fosse Cristo Jesus, essa fé nele, nós não estaríamos firmes, né? Então vamos lá. A perseverança bíblica nós vimos o que é um conceito bíblico de perseverança. Agora nós vamos ver que a perseverança também ela é a provisão divina, né? Com a cooperação humana. Eu achei melhor mudar a cooperação humana e colocar perseverança humana, né? Porque nós temos a provisão divina e com a nossa perseverança humana nós vamos ter o seguinte: a ideia popular, irmão, de que uma vez salvo, sempre salvo, não tem amparo concreto nas Escrituras, pois se fosse assim, não haveria necessidade de esforço e disciplina para uma vida de santidade frente às tentações e às provações que nós passamos, né? Então, se uma vez salvo, sempre salvo, não haveria necessidade de perseverarmos na oração, de perseverarmos com a fé firme em Deus. Não haveria necessidade disso. Se uma vez salvo, sempre salvo, não quer dizer o quê? Eu pecava, eu posso continuar pecando porque eu já fui salvo. Não, mas a salvação ela é cotidiana, é dia a dia, momento a momento, instante por instante. Então em todo tempo nós temos que continuar sendo salvos. E isso só é possível o quê? Se perseverarmos na fé em Cristo Jesus. Está vendo? Então, essa ideia popular de que uma vez salvo, sempre salvo, ela é contrária às Escrituras Sagradas. Não condiz com a Escritura Sagrada.
Então, se fosse dessa maneira, não haveria necessidade de nós nos esforçarmos para ganhar o céu, né? Vejamos o que diz lá Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Olha o que diz o verso ali. Porque nós temos que, senão não haveria necessidade de esforço, disciplina, de uma vida de santidade frente às tentações e provações que nós enfrentamos, né? Capítulo 5, verso 1 de Gálatas. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, o pecado ele nos faz escravo. O pecado nos faz escravo. Então, se eu sou uma vez salvo em Cristo Jesus, e como diz ali, sempre salvo, por que eu ia lutar contra a tentação e a provação? Não haveria necessidade disso. Então, eu tenho que perseverar na fé em Cristo Jesus para continuar sendo salvo, né? E sendo santo e me santificando. Então, aqui está dizendo o versículo para nós que nós, uma vez que Cristo nos libertou, de fato nós somos livres, então nós não podemos nos colocar de novo debaixo da escravidão, do jugo do pecado e do escravo. Porque aquele que ele é dominado, ele se torna escravo daquilo. Então, se a prostituição, é o exemplo que eu vou te dar, se a prostituição, o adultério, o vício, a mentira também, por que não vai entrar mentira? Vai entrar mentira assim, crente verdadeiro ele não mente, porque ele tem que andar na verdade que é Cristo e Cristo é a verdade. Então ele não mente. Então, se nós praticarmos isso dizendo que fomos libertos por Cristo, então verdadeiramente nós estamos em pecado e estamos escravos disso que nos domina. Então, se a mentira me domina, eu sou escravo dela. E mentiroso, nós sabemos que é o diabo, e aquele que mente, então, é filho do diabo. Então, veja aqui que nós temos que o quê? Perseverar nessa fé em Cristo Jesus para nos livrarmos dessa escravidão do pecado, né? Então, veja aí que nós temos que estar perseverante na fé em Cristo Jesus. Vamos ler lá também Mateus 10, 22. Mateus 10, 22. Vai nos dizer assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vemos que a perseverança ela nos traz salvação, né? E essa salvação tem que ser cotidiana, tem que ser dia a dia, momento a momento, instante a instante, né? Vamos prosseguir aqui para nós podermos fechar o pensamento, né? Hebreus 12, 1. Hebreus capítulo 12, verso 1, que nos diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Então nós temos aqui: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então nós temos que ter a perseverança em Deus para nós vencermos o pecado que dia a dia bate na nossa porta. No momento que você abre os olhos de manhã ali, o pecado já bate a sua porta. E se você não perseverar nessa fé pura, cristã, que vem de Deus, nós não conseguimos vencer. Então nós temos que resistir com essa fé em Cristo Jesus para que nós possamos vencer. Vamos ler mais um texto ainda, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 14 ao 17. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 ao 17. Aqui é demonstrando, irmão, esses versículos, que o céu ele é ganhado à força. Então que nós temos que perseverar nessa escolha que nós fizemos. Que primeiramente Cristo nos escolheu, né? Morrendo, dando a sua vida por todos nós. E nós aceitamos esse evangelho, nós aceitamos essa salvação, falando sim e praticando então essa fé em Cristo Jesus. Nós temos que lutar
para prosseguir, para ser salvo, ser transformado, né? Ou, se viermos morrer, sermos arrebatados em Cristo Jesus, né? 1 Pedro capítulo 1, verso 14 ao 17, que diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinha na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, quando nós não conhecíamos, era ignorante do Evangelho de Cristo, éramos ignorantes dessa fé que é através de Cristo Jesus, no momento, tudo aquilo que nós praticávamos, aquelas concupiscências. Então, uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e defendemos, praticamos essa fé e temos por manual a Escritura Sagrada que nos ensina isso, então nós temos que ser santo como Ele é santo. Então nós temos que ser separado como Ele é separado. E isso ela nos faz o quê? Perseverar na fé. Porque se nós não perseveramos na fé, irmão, não lutarmos, não resistirmos dia a dia no que nos são ofertados, no que nos são oferecidos, nós não vencemos, irmão. Nós não vencemos. Eu vou dar um exemplo aqui fácil do que na política acontece. Infelizmente tem muitos cristãos que estão na política hoje. É errado? Não é errado estar na política. Nós temos que conhecer a política para defendermos nossos direitos como cidadão e principalmente também como cristão. Mas infelizmente muitos cristãos, grandes pastores, pregadores do Evangelho, conhecidos internacionalmente, que se envolveram com a política, que não perseveraram nesta fé, se corromperam. Por quê? Porque lá, irmão, muitas vezes é oferecido uma propina, um dinheirinho para você se corromper, e tais assim aceitados se corromperam. Mas nós que somos fortalecidos em Cristo, irmão, nós temos que perseverar nessa fé em Cristo Jesus, que nos traz a salvação. Nós não podemos agir dessa maneira. Nós temos que agir o quê? Contra tudo isso que o inimigo nos oferece. E isso só é possível nós perseverando na fé em Cristo Jesus. Nós perseverando nela, do que nós vamos estar praticando? A oração, a leitura da Bíblia Sagrada, né? A comunhão com os irmãos, né? As boas obras que tem que nos acompanhar, né? Então, tenho fé, mas não tem obra, então algo está errado, né? Então a fé e a obra tem que andar junto, não tem como separar, né? Então vamos prosseguir. Assim, a perseverança da vida cristã, irmão, ela é iniciada e garantida em Cristo. Olha lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Assim, a perseverança da vida cristã, irmão, ela é iniciada e garantida em Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós, em vós, começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Está vendo? É Cristo que nos aperfeiçoou. Então essa perseverança, ela teve, da vida cristã, ela teve início em quem? Em Cristo Jesus. E ela é garantida em quem? Em Cristo Jesus. E ela só vai se completar em quem? Em Cristo Jesus, quando Ele vier arrebatar o seu povo. Então nós estamos vendo que nós devemos ser perseverantes e até o fim. Tem que ser perseverante até o fim. E ainda nos diz, irmão, que essa perseverança não só é em Cristo Jesus, mas também ela é com o auxílio do Espírito Santo. Vejamos. João capítulo 14, verso 26. João capítulo 14, verso 26, que diz assim: Jesus falando da promessa do Espírito Santo dos discípulos que estavam na época lá. Mas olha o que diz o texto: mas o Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então nós podemos aprender de Deus, não só lendo a palavra de Deus, mas ouvindo a palavra de Deus, né? E antigamente era passado de pai para filho, oralmente era passado, até que foi se tendo por escrito, né, a palavra de Deus. E assim eles puderam não só ouvir, mas ler também a palavra de Deus. E nós temos ela completa na nossa mão. Graças a Deus, nós temos ela completa. Então, nós só vamos, o Espírito Santo só vai poder nos lembrar de algo daquilo que nós ouvimos ou daquilo que nós lemos. Então, se eu não leio, se eu não ouço, como que o Espírito Santo de Deus vai me fazer lembrar? Né? Então, nós temos que estar o quê? Receptivo à voz de Deus, né? Então nós temos aqui também com o auxílio do Espírito Santo em nosso favor, né? Para que nós perseveramos nessa fé, né? Lucas também 11:13, ele também nos diz, confirmando mais ainda, Lucas capítulo 11 verso 13, que diz assim: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que Ele pedirem. Está vendo? Então, até o Espírito Santo de Deus nos dará o Espírito Santo de Deus. E graças a Deus nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas aqueles que ainda não têm, né? No momento que você aceita Jesus, você recebe o selo do Espírito Santo de Deus. Aí depois você pode desenvolver o que? O fruto do Espírito através do Espírito Santo, né? Você pode ter dons também através do Espírito Santo. Mas isso é tudo com o auxílio de quem? Do Espírito Santo e o que? Perseverando na fé, que é de Cristo Jesus, né? Então, mais um texto aqui, Romanos 8:26. Romanos 8:26, que vai dizer assim. Romanos 8:26, que diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Ele intercede por nós, né? Tem momentos que eu falo por experiência própria minha, que momentos na vida da gente nós passamos por dificuldade e achamos que não vamos conseguir perseverar na fé. Mas o Espírito Santo de Deus é tremendo, o nosso Deus, irmão, que Ele, todo o tempo, Ele fala com você, se você está, né, receptivo à voz de Deus. Você abre a Bíblia, Deus fala com você, você vai orar, Deus fala com você, você vai no culto, Deus fala com você, Ele usa o servo dele para falar com você. E em um instante da minha vida eu já falei, mas agora o Espírito Santo de Deus me fez lembrar disso. Eu lembro que quando nós perdemos a nossa, acho que foi a segunda filha, eu e a minha esposa, nós perdemos a segunda filha, ela ficou 5 anos sem ir para a casa do Senhor, minha esposa. Ficou 5 anos afastada do caminho do Senhor. Ela não aceitava nem que eu falasse para ela ir na igreja, ela não aceitava. Aí toda vez na hora de dormir, eu virava a mão para o lado da cabeça dela à noite, orava e entregava na mão de Deus. E a resposta que eu tinha dela era só assim: eu já estou lá. Ela estava profetizando que ia voltar, né? Graças a Deus por isso, né? Deus usou a própria boca dela para profetizar que ela ia voltar. E eu tinha que me fortalecer, irmão, porque eu não podia parar. Ela saiu dos caminhos do Senhor, amém. Ela tinha o temor, graças a Deus. Ela não foi para o mundo, graças a Deus, porque ela sempre foi cristã. Então ela tinha o temor, ela não praticava nada de errado. Mas o erro dela era estar e não estar na casa do Senhor. Esse era o erro dela, né? Mas para evitar briga, eu fazia isso. Eu estendia a mão e orava para ela. E toda vez, irmão, é isso que eu vou falar agora, que eu falei do Espírito Santo de Deus. E toda vez que eu ia para a casa do Senhor, Deus falava comigo durante o culto. Às vezes eu passava o culto inteiro chorando, irmão. Chorando. Mas isso é o que? O cuidado de Deus para com a ovelha dele. Porque, imagina, irmão, se eu não me derramasse na presença de Deus chorando, com gemidos inexprimíveis aqui, o Espírito Santo de Deus intercedia pela minha vida. Eu era fortalecido, irmão, que quando você fala em Espírito com Deus, você fortalece a você mesmo. É isso que nós aprendemos na Bíblia. Agora, quando você traz uma profecia, profetiza para a igreja e há intérprete, isso é necessário falar, está fortalecendo quem? A igreja. Está fortalecendo a igreja. Quando você transmite para um irmão, você está fortalecendo quem?
tratando com aquele irmão, mas quando você fala em mistério, somente você e Deus está fortalecendo você. E toda vez que eu ia, irmão, Deus falava comigo. Era culto caseiro na casa do meu irmão Angelito. Eu não sei se o Alexandre ainda lembra, que ela morava aqui no Nova Esperança ainda. Tinha culto caseiro na casa dela. E sempre que nós íamos, Deus nos fortalecia e falava conosco. Eu saía, irmão, dali renovado, irmão. Saía renovado, fortalecido. Ia enfrentar mais uma semana de trabalho, mas fortalecido em Deus. Com quê? Com aquela dor no coração, com vontade de largar tudo, irmão. Essa era a vontade que eu tinha. Porque bem na época que aconteceu isso comigo, com a minha esposa, os noticiários viviam noticiando. Mãe que colocou o filho, acho que os irmãos também dessa notícia, amarrou o filho dentro de um saco plástico de lixo, amarrou no toco e jogou na água. E ela via aquilo, irmão, ela ficava irada. Como que pode uma coisa dessa, a pessoa fazer isso, estar lá no mundo e dar a luz do filho e a minha filha morrer? A gente não tinha palavra para se defender, para falar, mas é vontade de Deus. E a gente tem que entender isso. Então, para que eu não entrasse em depressão, porque se você, para você fortalecer alguém, às vezes você segura tanto alto que você acaba entrando em depressão. Eu conheço alguém, eu não vou falar o nome, eu conheço alguém e ele não entrou em depressão, mas ele teve infarto. Graças a Deus está vivo. Mas teve que operar, tirar a veia de um lugar para pôr no outro. Mas está vivo, graças a Deus. Mas teve infarto por quê? Porque ele guardou aquilo com ele. Ele guardava aquele rancor, aquela ira, aquilo dentro dele. E isso faz mal, irmão. Isso é científico. Os médicos falam isso. Você não pode guardar, você tem que desabafar. Se você não desabafar, você entra em depressão, você tem infarto, você tem vários tipos de doenças. Né? Quem estuda aí a medicina sabe bem melhor do que eu. Então você tem vários tipos de doenças. E Deus me fortalecia através do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui o auxílio do Espírito Santo de Deus para um servo que persevera na fé em Deus, na fé cristã. Então Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal, Ele nos fortalece diante dessa dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia. Então nós temos que ser perseverantes, irmão. Persevera em Cristo diante de tudo que você está passando, amém? Então vamos lá. Juntamente com a cooperação e sujeição do crente, né, ao senhorio do nosso Senhor. Então vemos que tem o agir de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus, mas nós que somos crentes, fiel a Deus, nós temos que também sujeitar a Deus, ser obediente a Deus, para que isso então venha fazer o que? Efeito na nossa vida, né? Esse cuidado de Deus venha fazer efeito na nossa vida, né? 2 Pedro, irmão, capítulo 1, do verso 10 a 11. Vamos ver então essa sujeição nossa, essa cooperação nossa, né, ao senhorio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O verso 11, 10 e 11 de 2 Pedro capítulo 1, verso 10 e 11, que diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, então se nós formos sujeitarmos a Deus, respeitar aquilo que Deus tem para nós, aceitar aquilo que Deus tem para nós, perseverando em Cristo, nós não vamos tropeçar diante das coisas que nos é colocada nesse mundo, diante das dificuldades, do pecado que é colocado nesse mundo, e ainda nós vamos alcançar o que, irmão? A salvação em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vamos adentrar o reino através de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tiago também, irmão, vamos ler lá em Tiago, capítulo 4, do verso 7 ao 10. Tiago, capítulo 4, do verso 10, 7 ao 10, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos abrir aqui um parênteses aqui. O diabo só vai fugir de nós, irmãos, se nós nos sujeitarmos a Deus. Vejam o início do versículo, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode resistir ao diabo sem Deus, não vai estar valendo nada. Não vai estar valendo nada. Quer um exemplo disso? A Bíblia mesmo nos dá um exemplo, se não me falha a memória, em Atos capítulo 16,
Eu não marquei isso porque isso não estava no script da mensagem, né? Capítulo 16. Em que 7 filhos de Seva tentavam exorcizar um demônio e eles apanharam do demônio. Aquela pessoa que estava endemoniada bateu neles, e a Bíblia diz que eles saíram correndo pelados, nu, porque o demônio falou bem claro assim para ele. Eles tentaram falar assim: nós te repreendemos em nome do Deus que Paulo serve. Aí ele falou assim: eu conheço muito bem quem é Paulo. Aí você vê o próprio demônio dando testemunho do apóstolo Paulo. Eu conheço muito bem quem é Paulo e o Deus que Paulo serve. E vocês, olha que lavada que eles tomaram do demônio, e tomaram uma surra ainda. Então, né, se você não sujeitar a Deus e tentar resistir ao demônio, você pode apanhar igual eles apanharam. Então, primeiro, sujeitai a Deus. Seja primeiro obediente a Deus, perseverando em tudo aquilo que Deus falou para nós perseverar. Aí resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Verso 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tem que ser não pode ter duplo ânimo, tem que ser um só em Cristo Jesus. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, só em Cristo, irmão, nós temos que estar. Essa garantia nossa de perseverança tem que ser em Cristo. Essa fé nossa tem que ser perseverante até o fim, em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Você querer perseverar nos seus bens, né? Naquilo, na posse que você tem, no título que você tem, quem você é, irmão, isso não traz salvação para você. Isso não traz escape em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Não nos traz escape, irmão. Não traz. É só em Cristo Jesus que nos traz o escape. É a perseverança em Cristo Jesus. Continuando. A perseverança, irmão, ela também nos garante algumas coisas. Vejamos. Lucas, capítulo 21, verso 19. Irmão, eu não estou entrando no contexto de cada versículo que nós estamos lendo, porque se nós comentar, os irmãos sabem, vai dar pano para a manga e não seria, né, tempo suficiente. Mas eu peguei uns versículos só para vocês ficarem inteirados aqui do que essa perseverança em Cristo Jesus, ela nos concede, ela nos traz e ela nos proporciona. Lucas 21, verso 19 diz assim: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Olha o que o versículo diz. Então a perseverança nos garante o ganho da nossa alma, o ganho da nossa vida, né? Aí eu recorri a alguém, né, que podia me ajudar hoje, né? Recorri a alguém que podia nos ajudar hoje, que diz só rapidamente: alma, ela no vocábulo hebraico, irmão, ela é nepresh, né? E no grego é psique, né? Então, dentro das escrituras, possui vários significados de acordo com o seu contexto. Porém, entre linhas gerais, a alma é a sede do intelecto, pensamento, sentimentos e emoções. O nosso pastor Carlos, né, sempre nos ajuda aí, né, trouxe já uma lição falando sobre isso. Então, nós ganhamos a nossa alma na nossa perseverança, né? E nós vamos mais além, irmão, por quê? Vamos falar aqui de mais algumas coisas. Lá em Números, vamos ver lá em Números, lá no início da Bíblia, isso mesmo, lá no início da Bíblia, para você ver. Números 32, 11 e 12. Eu vou correr aqui que o tempo também está correndo, né? Números capítulo 32, verso 11 e 12. Ah, irmão Rogério, o que tem a ver isso? Você vai entender, irmão, calma aí. 32, 11 e 12. Diz assim, Deus falando, né? De certo, esses homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, os quais perseveraram em servir ao Senhor. Os irmãos conhecem essa história, que é de quando Moisés, né,
nos títulos anteriores, ele tinha enviado os espias, e dos espias que foram sondar a terra de Canaã, somente Josué e Caleb eram os que foram perseverantes em Deus, pela promessa de Deus que eles conquistariam a terra de Canaã, que eles receberiam a terra de Canaã. Somente os dois foram favoráveis ao que Deus tinha falado. Então só os dois receberam a promessa de adentrar essa terra prometida. E os demais que não perseveraram, eles o quê? Morreram no deserto, né? Então, essa perseverança em Deus, irmão, ela nos garante a terra prometida, que foram para eles no texto que nós lemos. Mas no nosso caso, irmão, é a Nova Jerusalém com Cristo Jesus. Está entendendo que a perseverança nos garante isso? Então nós temos que perseverar, irmão, para que nós possamos conquistar, né? E ainda mais, ó, nós já lemos aqui em Mateus, mas vamos ler de novo Mateus 10, 22. Mateus 10, 22, irmãos, que vai nos dizer que odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vamos receber salvação. Se nós perseverarmos até o fim, nós alcançaremos a tão buscada salvação em Cristo Jesus, né? Imagina, irmão, a pessoa luta e no finalzinho ela perde a salvação, porque ela não perseverou até o fim. Então tem que perseverar até o fim. Não está dizendo perseverar até o meio do caminho, né, pastor? Perseverar até quase o fim, não. Perseverar até o fim, né? Vamos lá ainda para mais um texto. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. Olha o que a perseverança nos garante, irmão. A perseverança em Cristo Jesus nos garante. 2 Timóteo 2, verso 12. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Está vendo? Se nós perseverarmos com Cristo, nós reinaremos com Ele também. Então, está vendo? Nós vamos ter o reino juntamente com Cristo, né? Vamos reinar juntamente com Cristo. Tiago, capítulo 1, verso 25. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 25. Diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Então, se nós perseverarmos, irmão, nessa liberdade que é em Cristo Jesus, que nós somos libertos, nós já lemos o versículo aqui, que nós somos libertos em Cristo Jesus, não podemos voltar demais debaixo do jugo da escravidão do pecado. Nós somos libertos em Cristo Jesus, que é essa lei da liberdade aqui que nos fala aqui. Então nós seremos bem-aventurados, ou seja, nós seremos felizes. Está vendo? A felicidade também é através da perseverança em Cristo Jesus. Então vamos continuar. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versos 5 em diante. Eu vou resumir aqui um pouco, porque nós conhecemos essa passagem, amém? Atos capítulo 12, verso 5. O verso 5 diz assim: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Deixa eu achar outro versículo para nós lermos aqui. Quando o verso 10, quando eu vou resumir, irmão, eu ia ler até o verso 17, mas eu vou pular um pouquinho, porque nós conhecemos a história, amém? Verso 10 diz assim: quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Ao verso 17. Verso 12.
depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Então, no verso 5 nós lemos que a igreja estava em contínua oração. Isso é o contínuo, é o que? Perseverando. Estavam perseverando em oração pelo Pedro, né? Pelo apóstolo Pedro, que estava na prisão. Aí depois ele sai e vai lá na casa. Eles se encontravam reunidos, fazendo o quê? Orando. Eles estavam perseverando, continuando em oração. Então a perseverança, irmão, ela faz o que? Ela nos traz livramento. Está vendo? A perseverança nos traz livramento. Então é bom ou não é perseverar em Cristo, irmão? Perseverar nessa fé. É bom, irmão. É muito importante perseverar nessa fé. Continuamos. Agora sim, nós vamos lá para Apocalipse, irmãos. Né? O que essa perseverança nos traz? Olha, irmão, que alegria. Imagina quando chegar aquele dia. Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, o verso 7, a parte B dele. Apocalipse 2, verso 7, a parte B dele diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que for fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Ou aquele que vencer. Por que ele venceu? Porque ele perseverou na fé em Cristo, irmão. Se você só é vitorioso se você perseverar na fé em Cristo. Então olha lá, aqui a perseverança ela nos faz o que? Vitorioso em Cristo Jesus. Ela vai nos proporcionar o que? Comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, irmão. Você quer ou não quer perseverar na fé? Você quer recuar? Você quer desistir? Deus diz na palavra que Ele não tem prazer naqueles que recuam. Não. Mas nós somos daqueles que não recuam, mas prosseguem para o alvo em Cristo Jesus. Então vê lá, é importante nós persistirmos, perseverarmos nessa fé. Também Apocalipse 2, verso 10, parte C, que diz assim, ó: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você vai receber a coroa da vida se você perseverar até o fim. Glória a Deus, aleluia. Verso 11, parte B, do capítulo 2 também. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Não vai sofrer o dano da segunda morte, porque você vai ser arrebatado em Cristo Jesus. Você vai ser transformado em Cristo Jesus e será salvo, estará juntamente com Cristo. Capítulo 2 ainda de Apocalipse, verso 17, a parte B, que diz assim: ao que vencer, darei do maná escondido. Ó, você que tem curiosidade do maná que nós vemos na palavra de Deus, você vai comer do maná escondido. E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Você terá um novo nome lá no céu, né? Eu brincava com a irmã da igreja, conhecida nossa, que ela não gostava do nome dela. Eu não vou falar quem que é. Ela não gostava do nome dela. Eu falei: irmã, não se preocupa com isso, irmã, porque quando a irmã for salva, a irmã vai ter um novo nome e vai ser diferente. Então nós teremos um novo nome se nós perseverarmos na fé em Cristo Jesus, irmão. Então nós teremos um novo nome. Capítulo 2 ainda de Apocalipse, verso 26 ao 28, diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Está vendo? Você vai ter autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebeu a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Está vendo? Nós precisamos perseverar nessa fé cristã até o fim. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 4 e 5, diz assim. Capítulo 3, verso 4 e 5 diz assim: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Então esses que não se contaminaram
né, as suas vestes brancas, eles andarão, eles serão vestidos de branco e vão andar com Jesus. Nós que vencemos, que vamos lutar até o fim, que vamos ser perseverantes até o fim, isso vai ser proporcionado a cada um de nós, irmão. E o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha, o próprio Cristo fazendo isso, irmão. Então nós temos que perseverar assim até o fim. Capítulo 3, verso 10 e 12 do capítulo 3 diz assim, ó: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Irmão, nós também passamos por dificuldade aqui. Ainda que isso for escatológico, nós estamos passando também. Nós passamos dificuldades, tribulação, mas o Senhor livra o justo de todas. Aleluia, glória a Deus. 11, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Verso 12, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha para você ver, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Tudo isso, irmão, é para quem vai perseverar nessa fé cristã até o fim. 21 diz assim: ao que vencer dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou então, você perseverando nessa fé, sendo fiel até o fim, você receberá tudo isso, participará de tudo isso e assentar-se no trono com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para concluir, irmãos, sobre a perseverança na fé, de tudo que nós vimos e aprendemos aqui, que nós temos que manter sim a nossa fé em Cristo Jesus, perseverar nessa fé em Cristo Jesus. Para concluir, eu quero ler, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 57 e 58, a qual nós sabemos até de cor, 57 e 58 de 1 Coríntios capítulo 15, que nos diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, persevera no Senhor, persevera nessa fé cristã que você viu, e tudo que está preparado para nós, que o nosso socorro foi lido nessa noite, o nosso socorro vem de Deus e o nosso socorro é Deus. Persevera nessa fé em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade nessa noite. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, que palavra abençoada, né? É bom a gente vir para a igreja e sair aqui alimentado, edificado. Uma palavra tão linda de ensino. Persevera na fé, resiste, porque o Senhor é conosco. Vamos orar, irmãos. Eu quero aqui mencionar alguns irmãos que manifestou o seu pedido de oração. Irmãos, o que tem acontecido? Quero a sua atenção nesse momento. Nós gravamos a nossa live aqui. Quem estiver conosco online aí, preste bem atenção. Nós gravamos a nossa live com um aparelho. E ele fica no tripé aqui dentro da igreja. E por algum motivo, até comentei com o pastor Alexandre, não estamos conseguindo ver os comentários que as pessoas colocam lá. Então, na quarta-feira, na quinta-feira, melhor dizendo, ontem, um irmão fez um comentário pedindo oração na quarta-feira, só que durante a live não apareceu ele para nós. E aí ele pediu que estivéssemos orando, e aí ele sentiu ali, nós não mencionamos o seu pedido, Aí eu pedi desculpa para ele e disse que nós vamos resolver essa questão. Então, quem tiver com o Facebook na igreja aberta aqui, compartilhando sala de vídeo, fica atento, irmão. Se alguém pedir oração, anota, traz para cá, para a gente poder orar para o povo de Deus que está em casa, assistindo este culto, de longe e de perto, que Deus possa abençoar. Vamos orar pela irmã Cileia. Ela pede oração pela cunhada de um amigo dela que está com coronavírus, na UTI, inclusive.
Oremos também pelo nosso amado irmão presbítero Marcelo e sua esposa missionária Valdirene. Ela está enferma, com dores no corpo, e ele pede oração pelos seus ministérios e também pelo seu estudo. Quero justificar, o nosso amado presbítero Marcelo, ele não tem conseguido vir aos cultos durante a semana, porque ele faz faculdade, está terminando aí já a faculdade de Direito, um advogado na igreja aqui, vai ser o Benção, em nome de Jesus, está terminando aí a faculdade de Direito dele, mas logo vai estar conosco também aqui, em nome de Jesus. Então quero estar orando por ele, pela sua esposa, pelo seu ministério, pela sua família, para que Deus possa abençoar cada um deles, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tua presença estamos nesse momento, Senhor, meu Deus, neste momento, ó Pai, de intercessão, de clamor pelo Teu povo, aqui estamos reunidos em Teu santo e precioso nome. Meu Pai, quero aqui apresentar diante de Ti, Senhor, neste momento, a irmã Cileia, meu Deus, que pede oração pela cunhada do seu amigo, Senhor, que está na UTI, meu Pai, internada com coronavírus, ó Pai, em nome de Jesus, visita essa vida agora, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, entra na Tua providência, porque sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, Pai, que o Senhor ainda opera, que o Senhor cura, meu Pai, milagres, que o Senhor realiza milagres no meio do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós como igreja, profetizamos, ó Pai, esta noite, que a Tua mão poderosa possa visitar essa vida, lá nesse hospital, nessa UTI, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado, e também seja glorificado nesta terra, meu Pai. Aqui estamos diante de Ti, Senhor, apresentamos em Tuas mãos, ó Pai, nosso amado irmão Marcelo, a sua esposa Valdirene, Senhor, clamamos a Ti por cada um deles, ó Pai, neste momento, que a Tua filha, meu Pai, que está em casa, enferma com dores, que o Senhor possa visitá-la neste momento, Senhor, do alto da sua cabeça, a planta no seu pé, curando ela, repreendendo toda dor do corpo, todo mal-estar, meu Pai, no nome de Jesus, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, porque cremos na vitória, na vida deste casal, ó Pai, abençoando sua vida, seu lar, ministério, seu estudo, em nome de Jesus, ó Pai, e guarda cada um dos que aqui estão, Senhor, abrindo porta onde não tem, guardando, livrando, curando, salvando para a Tua honra e também para a Tua glória, Senhor, e que nós venhamos ter um final de semana abençoado, debaixo da Tua potente mão poderosa, Senhor. Guarda Teu povo, preserva a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Você que pediu oração, creia constantemente no que o Senhor tem a realizar na tua vida. E só lembrando, irmãos, domingo tem escola dominical, 9 horas, tá? Normal. Venha participar, que vai ser uma bênção. Quero convidar aqui o pastor Alexandre para dar a bênção apostólica para nós. E estaremos encerrando o nosso culto nessa noite, crendo na mão do nosso Deus, que é poderosa, em nome de Jesus. Os irmãos, a paz do Senhor, amém? Sexta-feira que vem a gente vai estar se organizando para estar voltando aqui com o estudo da confissão de fé sobre salvação. Acho que vai ser muito importante nesse momento que a gente está vivendo retomar esse assunto sobre a salvação, como o pastor Rogério já falou aqui um pouco hoje à noite. Amém? Estenda as nossas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e rica consolação do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Um grito de guerra, 1, 2, 3.